inicialmente é importante dizer, antes de definir o que é ufologia, o que é OVNI, né? Objeto voador não identificado. Ok. Então muita gente fala em OVNI, já fala em disco voador, nave extraterrestre, contato com alienígena. Não. Essa terminologia foi criada em 52 pela Força Aérea dos Estados Unidos, né, que era o UFO em inglês, para designar todo e qualquer fenômeno que aparentemente ocorra no espaço aéreo ou no aeroespaço, veja bem, aparentemente, né, e que após investigações técnico-científicas permaneça não identificado. Então, tudo aquilo que é visto no ar, aparentemente voando, ou no aeroespaço, e que o ufólogo civil ou militar investiga, e ao final da investigação ele fala, não sei o que é, não descobri a origem desse negócio, isso é um OVNI, isso é um UFO. Agora, a ufologia é uma disciplina técnico-científica, não é uma ciência, ela é uma paraciência, ela é uma disciplina técnico-científica multidisciplinar, porque ela precisa de recorrer a outras disciplinas, física, matemática, astronomia, astrofísica, meteorologia, física atmosférica, né? Biologia, astronomia, arqueologia, geologia, que é uma das principais. Com certeza, para a gente poder tentar reunir os elementos e identificar aquilo que é não identificado no primeiro momento. E aí, esses fenômenos não identificados não necessariamente são tripulados. Sim, claro. Pode ser alguma coisa que está ali na atmosfera que é invisível ao olho humano, ou talvez por radares. Você não sabe se está tripulado ou não, inclusive, né? Tem isso, né? Sim, porque se você for analisar as primeiras investigações feitas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, nos anos 40, eles fizeram uma compilação das possíveis explicações para esse fenômeno. Então, entre elas, você vai encontrar não apenas aeronaves de origem desconhecida, mas também fenômenos atmosféricos, raros, desconhecidos, talvez nunca antes observados. Enfim, coisas que a ciência até então não teve oportunidade de avaliar. Certo. Porque o aeroespaço, por incrível que pareça, é cheio de mistérios até hoje. Né? Então acontecem coisas que a gente não conhece. E pode aparecer alguma coisa no aeroespaço que seja natural, por exemplo. Um fenômeno raro, que dificilmente aparece e que a gente entenda, talvez como um disco voador ou como uma nave extraterrestre, e, no entanto, pode ser um fenômeno, um relâmpago diferente, uma nuvem bizarra, entendeu? Algo assim. Mas a ufologia, por nós termos limitações, principalmente técnicas, né? A ufologia ela se ocupa basicamente daquelas observações de objetos em baixa altitude. Exato. Ou seja, aquilo que é observado do solo. Agora, aquilo que está fora, está no espaço, aí já não é o ramo da ufologia. Com certeza. A ufologia em si, ela estuda, esses fenômenos são observados aqui. São essas luzes desconhecidas. Passou da atmosfera. Não é. Primeiro que nós não temos competência para isso. É por isso que a gente fala voador, objeto voador. Para voar, tem que estar na atmosfera ou no âmbito do aeroespaço para baixo. Certo. O que está no espaço já não voa, flutua, sei lá, então, orbita. Às vezes, em programas de entrevistas com ufólogos, aí sempre surge aquelas coisas, né, de vocês estudam vida fora da Terra. Não, nós não estudamos vida fora da Terra. Obviamente, nós estudamos, nós temos conhecimento dos estudos que são feitos, né, pelas agências espaciais. Nós, obviamente, publicamos também na nossa revista assuntos ligados, inclusive o Felipe fez um artigo excepcional na edição 9, né, Felipe, sobre os extremófilos, né, que são seres que vivem em condições extremas, né, que são encontrados, que podem ser encontrados no espaço. Ou seja, a gente também dá os nossos pitacos nessa área, né? Mas nós não somos cientistas. A ufologia em si, ela é um campo mais simples de estudo, né? E de fenômenos que acontecem na Terra. Sim. E outra coisa Terra. Que é muito importante, que eu sempre friso nessas entrevistas, é a gente aprender a diferenciar ufologia de ufofilia. Porque qual a diferença disso? Nós temos muitas pessoas que apreciam esse estudo, que adoram essa temática de ufologia, mas não são pessoas que pesquisam a fundo essa fenomenologia. Então é o cara que coleciona livro, fotos, conhece alguém que viu, ou ele mesmo viu. Então é uma pessoa que gosta do assunto e tenta contribuir
com a ufologia. Mas ele não é um pesquisador, não é uma pessoa que vai a campo, que investiga, que estuda. Então, o que nós temos hoje, na maioria nesse nosso campo, são ufofilistas, são entusiastas que ajudam muito a ufologia, colaboram muito com a ufologia, mas eles não têm condições, nem técnicas, nem científicas, nem financeiras, de fazer um estudo mais aprofundado, de ir a campo, de levantar os dados, enfim, de providenciar as investigações. Nós temos alguns casos, né, alguns históricos, que relatam a observação de ocupantes, né? Ou seja, de tripulantes. Isso. Então, que seriam objetos que aparentemente são naves tripuladas e há descrições desses ocupantes. A ufologia, claro, procura registrar e ver até que ponto, né, o relato é confiável ou não, até que ponto a observação desses tripulantes ou ocupantes é confiável, né? Então, por isso, nós temos um pezinho na antropologia, na exobiologia, ou seja, atualmente na astrobiologia. Eu ressuscitei recentemente o termo exobiologia justamente como uma ramificação da astrobiologia e da ufologia, uma interface, para a gente poder tentar estudar o que seriam esses ocupantes desses objetos. Então, a antiga exobiologia virou astrobiologia e eu ressuscitei, então, o termo exobiologia como uma ramificação associada à ufologia para estudar os supostos ocupantes.